Olá, boa noite. Lugar, será que eu estou no meu lugar? Será que você está no seu lugar? Essa é uma pergunta bem comum no mundo sistêmico que às vezes pode ser estranha para quem não está muito habituado. E hoje nós vamos olhar um pouco para esse lugar que cada um de nós ocupa ou deveria ocupar. Boa noite! Que legal, quantas pessoas, que bom! Fiquei com receio que esse horário de domingo nós às vezes estamos já cansados, né? Gostei, vocês estão firmes. Digam para mim, para a gente começar a falar sobre lugar, o quanto você sente que você está satisfeito com os resultados que você tem alcançado na sua vida. Vamos adotar uma escala, vai, de 0 a 5. De 0 a 5, quem tiver acesso aqui ao chat pode escrever aqui no chat para eu saber, ou você pode avaliar e refletir. De 0 a 5, o quanto eu me sinto satisfeito com os resultados que eu tenho alcançado na minha vida. E quando eu falo resultados na minha vida, eu tô falando para além do trabalho. Hoje uma pessoa me fez uma pergunta muito interessante, assim, e no primeiro momento eu ri, né? Ela perguntou assim, Ana, a vida é só trabalho? E eu não sabia se ela estava me perguntando se a minha vida era só trabalho, né? Porque a minha vida pessoal eu sou mais reservada, meus filhos são reservados, eu não mostro muito aqui para vocês, eu respeito isso deles, eles não gostam muito, né? E não é só trabalho não, é resultados na minha vida, em tudo aquilo que é importante para mim, nos meus relacionamentos, na minha saúde, na forma como eu me relaciono com as pessoas que eu amo. E aqui já tô vendo vocês colocando 3, 2, 3, 3, 2, 2, 2. A Valéria tá num 4, tá? Já tá bem no nível de satisfação bem próximo do que seria o ideal. É difícil nós estarmos num 5, por exemplo, porque o 5 seria quando tudo tá fluindo muito bem. Mas um desejável seria que eu ficasse próximo aí de um 4, né? Tô vendo que a maioria das pessoas tá falando 3 e 2. Por que eu faço essa pergunta para você? Porque quando a gente vai olhar para o nosso lugar e qual é a nossa referência, tem a ver com os resultados. Eita, tirando o trabalho tá 1 ou 2. Pois é, Luara. Então liga o alerta, tem algo aí que não tá fluindo adequadamente. Talvez você tá colocando muita energia em uma das áreas e se afastando das outras. E a pergunta eu foco demasiadamente no trabalho para não olhar para as outras áreas da minha vida? Essa pode ser uma das coisas que aconteça conosco, pode ser que é o que acontece com você, né? Então, como é que eu sei se eu estou passando a maior parte do tempo no meu lugar ou a maior parte do tempo fora do meu lugar? É a partir da análise dos efeitos, dos resultados, de como eu estou vivendo a minha vida, do que eu estou construindo para mim, de como eu estou construindo os relacionamentos, os resultados, de como eu estou vivendo os meus dias, de como está a minha saúde. É sempre uma combinação de muitas variáveis. Mas é muito interessante, uma coisa que eu quero compartilhar com você é que talvez de todas as pessoas que chegaram até mim até hoje, é claro que as pessoas que vêm, normalmente vêm muito mais pessoas que querem mentoria, que querem apoio para dificuldades, para coisas que paralisam a vida delas, do que necessariamente para ir para o mais, crescer ainda mais. Sim, existe, mas normalmente já é um pouco da nossa característica humana. A gente vai deixando o espinho ficar bem dolorido para gente. E por que ele começou a adoecer seriamente? A constelação, o trabalho que o Hellinger faz, mostrou que ele estava repetindo todos os passos, todos os comportamentos do irmão para ficar no lugar e assim a mãe
É como se, né, no amor cego dele, isso preenchesse a mãe, trouxesse o irmão de volta para a mãe. Mas quando chega aquela idade, ele não tem mais registro, ele não tem mais memória. O irmão só viveu até aqueles 12 para 13 anos, então ele não tinha mais como continuar daquele jeito. Então ele começa num processo de adoecimento. O que eu quero contar para vocês com isso é que o nosso inconsciente e o nosso movimento de alma é muito mais profundo e tem formas de se expressar que vão para muito além do que a nossa consciência, a nossa mente consegue elaborar e compreender muitas vezes. São fenômenos que acontecem, mas quando você encontra, quando você traz isso para a consciência tem uma oportunidade então de trabalhar em nós e nos levar de volta. Porque o que acontece quando eu fico ocupado ou fico no lugar de alguém do sistema? Eu deixo o meu próprio lugar vazio, ou o meu lugar fica incompleto. A minha força fica muito subtraída. Então, todos vocês que colocaram uma avaliação baixa, né, para os resultados que vocês têm alcançado, é muito possível que nesse relacionamento que você pensou, né, aqui uma pessoa brincou, se eu tirar o trabalho vai ficar 1. Então, significa, se essa pessoa deu 1 e ela tem filhos, o relacionamento com os filhos está com um vínculo frágil. Se é uma pessoa que tem um casamento, como é que está essa relação de casamento? E provavelmente, se eu estou fora do meu lugar lá na minha origem, eu posso estar também fora do meu lugar no meu casamento, fora do lugar em relação aos filhos. A coisa mais comum que acontece é, lá com os meus pais, eu saio do meu lugar. Como é que a gente sai do lugar? Eu tenho críticas, eu tenho reivindicações, eu tenho exigências, eu olho para eles como alguém que acha que eles deveriam viver diferente a vida deles, que eles deveriam cuidar dos filhos deles, que são, no caso, os meus irmãos, de uma forma diferente. Eu tenho todo tipo de crítica, reivindicação e julgamento, né? Então, isso me tira do meu lugar e me coloca no lugar de arrogância, me deixa maior. Lá onde eu tenho que ser pequeno e concordar com essa vida que chegou, eu me coloco como grande e arrogante. E quando eu me coloco como grande e arrogante, eu interrompo esse fluxo de força que vem gerações após gerações através dos meus pais e chega até mim. Eu interrompo, eu bloqueio isso. E aí, quando eu vou para a minha família, a família que eu criei agora, o meu casamento, eu posso ser uma mulher que me comporta como uma menina, que quer que o meu marido cuide de mim como se ele fosse um pai, ou eu posso me comportar como eu sou um homem adulto, mas me comporto como um menino e procuro uma mãe que cuide de mim. Eu fico muito impressionada com as coisas que eu recebo nas caixinhas e nos directs, né, de vocês, me contando as dificuldades de relacionamentos que muitas vezes são encontradas com a mãe do seu companheiro, a mãe da sua companheira. Isso tudo são dificuldades de compreender o lugar de cada coisa, de cada pessoa dentro do sistema, dificuldades de encontrar a posição, a arrogância de achar que o outro tem que ser diferente, porque assim como ele me incomoda. São questões bem sutis que se você começar a observar em você, você vai perceber como muitas vezes você se coloca totalmente fora do seu lugar. E aí, quando essa pessoa precisa ser grande, por exemplo, eu preciso ser mãe para os meus filhos, eu sou grande, aí me falta força. Muitas vezes aí eu quero me tornar amiga dos meus filhos, ou pior ainda, torno os meus filhos como meus confidentes. Isso é muito nocivo para as crianças, é muito pesado. Muitas vezes os efeitos aparentemente é que a criança amadurece muito rápido, ela se torna uma criança muito responsável, ela não faz nada de errado, mas quando a gente olha mais profundamente, essa criança está totalmente fora da sua natureza, buscando representar algo para a mãe ou para o pai. Então nós precisamos ter muito cuidado, saber onde é que eu sou pequeno e onde é que eu sou grande. Qual o lugar que me cabe com a minha posição? Se os resultados,
Se você está tendo dificuldade de relacionamento com quem quer que seja, aí tem um problema de lugar. A forma como você está se colocando. Eu vi que passou uma pergunta aqui, deixa eu responder. Entendi que eu preciso vigiar essas atitudes constantes, compreendo a informação, mas no dia a dia me pego fazendo críticas. Exatamente. Muitas vezes isso começou muito cedo, né? E eu até não... percebe a palavra que você usou, é vigiar. Então, você coloca sobre você uma pressão, ou como se você fosse o que eu tenho que vigiar, né? Uma coisa muito perigosa. E isso talvez fique muito pesado. Eu diria para você, ao invés de usar essa palavra vigiar, você observar, você ser generosa com você também. Porque toda vez que eu sou crítico e exigente com o outro, eu também sou comigo. E se eu consigo exercitar em mim, ser mais generosa, compreender aquilo que é vulnerável em mim, aquilo que é imperfeito em mim, eu consigo olhar para o outro com essa abertura. Então, quando você diz que você faz esse tipo de crítica a eles, eu tenho certeza que você faz a você mesma, porque nós somos os nossos pais. Esse é um mecanismo interno que existe em nós. Hoje eu respondi a pergunta de uma pessoa, né, que falou que o irmão mais novo maltratava os pais, né, e o que deveria fazer? Minha orientação, minha sugestão foi buscar ajuda. Buscar ajuda se existem outros irmãos, buscar ajuda se os pais não conseguem proteger-se. Não só pelos pais, mas também por esse irmão. Porque esse filho mais novo que maltrata os pais hoje, logo ali na frente, logo daqui a pouquinho, ele vai buscar uma forma de autopunir-se pelo que ele fez. Às vezes isso não é consciente, às vezes pode ser um movimento totalmente inconsciente. Se vocês observarem, por exemplo, as pessoas que cometem crimes, violências, se você começar a observar o destino delas, elas acabam sempre tendo um fim muito parecido com... Quando alguém tira a vida, por exemplo, né? E você observa lá na frente na história, essa pessoa acaba também perdendo a própria vida em situações muito parecidas. São mecanismos de autopunição que existem dentro de nós. Então, essa lei, né, essa busca pelo equilíbrio, ela atua de todas as formas na nossa vida. É muito importante que cada um de nós consiga se observar-se. Observar naquele relacionamento mais difícil. Como é que eu saio fora do meu lugar? O que eu faço? Qual que é a minha postura? Como eu falo, como eu olho, né? A Luara diz, eu tento salvar o meu pai, eu sei que é errado, é desafiador mudar. Exato. E quando você diz que você tenta salvá-lo, é como se você dissesse que você não concorda com o destino dele, não concorda com as escolhas dele, não concorda com aquilo que faz parte da história dele. Não significa que você vai abandonar as pessoas que você ama, não é isso. Mas é ser capaz de olhar o outro como alguém que é de total dignidade, como um destino totalmente válido. Se ele ganha, se ele perde, se ele sofre um pouco mais ou um pouco menos, ser capaz de olhar aquilo com total reverência à história dele e saber que cada pessoa faz o seu melhor com aquilo que tem, com aquilo que enxerga. Nós achamos que o mundo é igual para todo mundo, mas na verdade cada um de nós vê uma realidade, é diferente para cada um de nós. Uma outra pergunta que eu recebi também foi de um rapaz que falou assim, como é que eu faço para voltar no meu lugar se desde que eu nasci a minha mãe me colocou, como é que ele disse, me colocou no lugar de grande, alguma coisa assim. É uma distorção da realidade, porque com certeza não foi desde que ele nasceu. Então, às vezes, pode ser que muito cedo isso tenha acontecido, mas às vezes nós pegamos as coisas e colocamos tudo no mesmo bolo, e não é assim. A nossa memória, a memória tende a ser seletiva e ela não é tão
tão real e confiável como ela parece. Normalmente nós guardamos principalmente os eventos que causaram uma emoção mais intensa. E geralmente as emoções de dor, de sofrimento, de mágoa são muito intensas. Então nós acabamos sobrepondo essas memórias dolorosas a muitas outras memórias que foram boas, que foram carinhosas, onde nós recebemos algo da nossa família, mas nós simplesmente apagamos porque a gente sobrepõe aquilo que foi doloroso para nós e ficamos presos naquilo, agarrados naquilo. Então é preciso prestar muita atenção nisso também, tá? Sou uma mãe e esposa bem dinâmica, assumo diversos compromissos, me irrito com a atitude dos sogros, pois acho eles muito parados. Olha, Elisângela, eu vou fazer, no próximo final de semana eu vou fazer uma imersão. E eu a princípio não coloquei esse tema, mas eu acho que eu vou colocar esse tema no nosso encontro, né? A postura em relação ao sogro e à sogra. É um julgamento muito grande. Primeiro, imagina, você não faz parte desse sistema. Então, como que você pode definir o que para aquele sistema é parado ou não é parado? Na família do nosso companheiro, nós não temos nada que dá nenhum tipo de pitaco, nenhum tipo de nada. Nós precisamos ter uma postura de total respeito e concordância. Como é que faz isso? É um trabalho, é uma construção, é claro, mas tem muito julgamento na forma que você fala. Como se você soubesse mais qual é o ritmo adequado para alguém viver a própria vida. Alguém com uma idade diferente da sua, uma história diferente da sua, filhos diferentes dos seus, pais diferentes dos seus, irmãos diferentes dos seus. Percebe como não faz o menor sentido? Quando a gente pega assim e começa a olhar para as nossas exigências e opiniões, elas não fazem sentido, elas não encaixam. Então é muito importante você verificar, quando você olha para os pais do teu companheiro com esse tipo de julgamento, eu fico também me perguntando como que você olha para os seus próprios pais, ou se isso é uma distração para não olhar para algo mais profundo, que às vezes toca teu coração, que impacta na sua vida, mas às vezes nós também buscamos coisas para nos distrair e não olhar para aquilo que é essencial, aquilo que está pedindo a nossa atenção. Também pode ser isso. Não consigo acessar meu filho de 11 anos depois do divórcio. Sinto que ele não confia em mim. É muito importante aqui, Priscila, você e o pai estarem muito próximos dele, né? Você diz, é um filho, então é um menino. Os meninos, eles precisam do pai para aprenderem a serem homens. Você, como mãe, precisa olhar para isso com muita atenção, com muito cuidado. Se, né, você fala que foi um divórcio, não foi uma separação. Então, um divórcio, normalmente, ele pode ser, né? Não sei se foi o caso aqui, mais conflituoso. Então, verifica que tipo de posturas você assumiu em relação ao pai do teu filho, que é diferente do homem que você casou. Essa é uma confusão muito grande também sobre o lugar. O homem que casou com você é totalmente diferente do homem que é filho desse menino. E se você tem críticas e julgamentos e reivindicações, é muito provável que o seu filho vai querer aproximar-se do pai e afastar-se de você. A criança, ela tem um amor às últimas consequências. A criança, ela sempre vai buscar ficar do lado daquele que ela acredita que é mais frágil num conflito. Sempre. O amor dela vai colocá-la sempre do lado daquele que ela acha, que ela sente, que ela vê que está sendo mais injustiçado, mais criticado. É do lado desse que ela vai se colocar.
Então, quando um filho se afasta de nós, a pergunta é: o que em mim provoca isso? Claro, podem existir muitas outras dinâmicas aqui, a gente precisaria olhar para esse caso, né? Mas essa reflexão é importante para todos nós que somos pais, todos nós. É a coisa mais comum, todos os dias nós ouvimos esses relatos de pais que colocam os filhos no meio dos conflitos. Isso é muito perigoso para eles. As consequências são muito danosas, muito. Deixa eu ver aqui a Zuleika. Por anos eu brigava com meu marido sem saber o porquê de brigar, até que eu constelei e percebemos que eu repeti o comportamento de alguém do meu sistema. Agora está tudo em ordem. Olha que depoimento incrível, né? É exatamente isso. Muitas vezes sem nem notar, e às vezes foi bem cedo que você adotou esse comportamento, sabe, Zuleika? Talvez, não sei, alguma criança do sistema que viu algo acontecer e tomou partido. E aí, quando eu tenho meu próprio casamento, é como se eu levo aquela dor de alguém do sistema, eu levo aquele peso, eu levo aquilo que não ficou resolvido, levo para mim e vou realizar a tarefa, né? Aqui a mãe que contou a história do filho de 11 anos, o risco é ele levar isso para a vida dele, para a história dele, repetir isso totalmente igual ou ele decidir fazer totalmente diferente. E os dois são extremos. De qualquer forma, ele está reagindo a algo que aconteceu na história dele e não construindo uma própria história. E todos nós temos direito a construir nossa história, nosso próprio destino. Por isso que nós pais, o que a gente pode fazer é liberar os nossos filhos, resolver as nossas questões. O que a gente pode fazer para ajudar nossos filhos? Resolver as nossas questões. Aqui tem uma pessoa também, a Cris. Tudo bom, Cris? A Cris é uma educadora, ela já está dando umas dicas aqui para Priscila. Aqui, então, acho que é bem bacana também o que a Cris está dizendo, né? Comece a observar o que ele gosta e se demonstrar interessada pelo que chama a atenção dele. No aparente, sim, é um comportamento que nos ajuda a nos aproximarmos. Porém, se na alma eu critico e tenho raiva do pai dele, toda vez que eu me aproximo dele, que eu me aproximo da criança, tem um pai que vibra nessa criança. Às vezes ela tem os olhos do pai, o sorriso do pai, as mãos, os trejeitos do pai. Se eu odeio esse pai, se eu tenho raiva, se eu tenho mágoa, e eu me aproximo da criança, aquele pai que vibra nela reage e se afasta. Então, para além dessa postura disso que é visível, eu preciso observar o que no invisível atua em mim. E se você ama o seu filho, se você ama verdadeiramente ele, você vai perceber que esse homem que não deu certo como esposo te deu esse presente maravilhoso que é essa criança, que sem ele essa criança não seria possível. Então ele tem um lugar especial, como se foi seu primeiro marido, esse é o lugar dele. Pai do seu filho para sempre. Um casal se separa, um casamento termina, a paternidade, a maternidade é para sempre. Pai e mãe não separa o homem, a mulher, o casal. Trabalhar isso em você, com certeza, vai reaproximar o seu filho de você, a ponto de você olhar para ele e dizer: eu amo seu pai em você. Eu amo seu pai em você. Isso vai trazer segurança para ele. A Ana diz: a minha filha me critica. Nossa relação é de amor em alguns momentos e guerra em outros. Aqui, Ana, pode ser que ela esteja fora do lugar, sabe? Muitas vezes, assim como uma pessoa contou aqui para nós, né, que ela brigava sem nem saber porquê com o esposo e depois viu que ela trazia algo de uma outra pessoa,
Pode ser que a sua filha esteja com algum tipo de identificação. É como se ela olhasse para você e visse uma outra pessoa e por isso ela entra em conflito e disputas com você. Pode ser. Também pode ser alguma outra dinâmica, mas com certeza tem algo sistêmico. E seria importante você olhar, porque para uma filha menina, ela vai aprender a tornar-se mulher a partir da convivência com a mãe. Esse lugar do feminino, esse lugar onde eu deixo de ser menina e me transformo em mulher, ela vai aprender com você. Então, encontrar essa reconciliação entre vocês é muito importante. Mas a forma como você descreve, né, até as palavras que você usa, me faz suspeitar que ela está fora do lugar com algum tipo de identificação sistêmica, tá bom? A Lena conta aqui uma questão envolvendo o lugar. Eu perdi o meu irmão antes de nascer e recebi a insegurança na barriga da minha mãe. Vivi sem autorresponsabilidade. Talvez, Lena, o que você disse que viveu sem autorresponsabilidade, é possível que você viveu muito conectada com esse teu irmão. Às vezes, quando nós nascemos depois de um irmão que não pôde viver, por exemplo, digamos assim, você tem um irmão vivo, o segundo faleceu, e aí vem você é a terceira. Mas às vezes nas famílias nós esquecemos de contar, então essa terceira filha, na verdade, ela é chamada de segunda. Vocês viram o que a minha mão naturalmente fez assim? Ela vem para cá. Ou seja, a tendência desse terceiro é vir para esse lugar aqui, só que esse lugar está ocupado, ele pertence a alguém que não está. Não é que ele está ocupado, ele tem dono, né? Ele pertence a alguém que já não está, mas pertence. Esse irmão aqui pode começar a brigar com o que tenta vir e se posicionar aqui. E o que se posiciona aqui, às vezes, começa a ter até comportamentos que colocam a sua vida em risco, porque ele está aqui numa posição de alguém que também não ficou. E às vezes esse movimento é um movimento de lealdade. Se você não pôde ficar, eu também não posso. Ou eu só vim porque você não pôde ficar. Então é como se a minha vida custou a sua. E eu não consigo ser feliz sobre isso. Então eu fico também com meus movimentos interrompidos. E na verdade o que a gente trabalha aqui é um outro posicionamento, uma outra postura em relação a isso que aconteceu. Eu diria para você, Helena, a primeira coisa que você já pode começar a modificar, né, na sua fala, ao invés de dizer eu perdi o meu irmão, porque quando a gente fala eu perdi, o nosso cérebro, a nossa cognição, essa parte neurológica nossa compreende o quê? Quando eu perco algo, eu preciso procurar, eu preciso encontrar. Então, pode ser que inconscientemente você fique nesse movimento de procurá-lo. E se você começa a dizer o meu irmão não ficou, o meu irmão faleceu na barriga da minha mãe, faleceu cedo, não importa como foi, né? Ele faleceu, mas ele tem um lugar no meu coração, ele está aqui, quando eu olho para ele, eu sei que os meus pais têm um lugar para ele e eu também tenho como irmã. Então você pode se acalmar, porque ele não está perdido, ele tem um lugar. E isso muda muito da nossa percepção, porque essa dinâmica de ficar procurando pode te levar, por exemplo, a não conseguir prestar atenção no trabalho, a não conseguir estar inteira nos relacionamentos, Sabe quando uma pessoa está na vida, mas parece que não está? Muitas pessoas, às vezes, que eu conheço, que eu vejo, olha, nossa, parece que essa pessoa está num outro lugar. Muitas vezes tem a ver com isso, essa procura, essa busca, essa identificação por algum excluído. Porque a nossa vida sempre foi garantida por pertencer a um grupo, por cooperar. Então isso é muito arcaico em nós. Sem estarmos conscientes, nós entramos nesses movimentos. E as exclusões sempre marcam o sistema e muitas vezes alguém que vem depois
se conecta com essa falta e começa nesses movimentos. A Cristiane fala: Ana, depois que casamos, a família do nosso marido não passa a fazer parte do nosso sistema? Não, a família do marido faz parte do sistema dos nossos filhos, mas a minha família eu continuo fazendo parte ao meu sistema de origem, meu marido ao sistema dele. Eu não entro no sistema dele, ele não entra no meu. Agora, para os nossos filhos, esses dois sistemas que se uniram e se transformaram no sistema deles. Essa é a diferença, tá? Existe bastante confusão, às vezes, de pessoas que falam: eu quero ser bem tratada na família do meu marido. É quase como em muitos casos, existe uma reivindicação para ser tratado como um filho, como uma filha, mas eu já tenho meus pais, eu já tenho o meu sistema aqui. E muitas pessoas que têm dificuldades com os próprios pais e exigências, elas tendem a querer ir para o sistema do cônjuge e exigir lá o que elas não tomam aqui, porque elas acham que aqui não é tão bom quanto elas gostariam. Mas isso é, de novo, algo que nos tira do nosso lugar, tira a nossa força. Vamos ver mais perguntas. O pai não aceita o divórcio e fala mal de mim para nosso filho o tempo todo. Deixa com ele. Mesmo que ele tenha essa postura, você pode ser aquela que vai começar um movimento diferente. E você que agora compreendeu, você que agora tem um pouco mais de compreensão, você pode começar a fazer isso. Olhar para o teu filho e dizer: eu amo seu pai em você. E olhar para o pai dele e dizer: eu amei muito você e você me deu um presente maravilhoso. Eu agradeço por ter encontrado você. Não importa como ele seja. Isso vai ajudar teu filho. Todo o resto é bobagem, não vai ajudar. E quem sabe você não perceba, mas você também tenha críticas. Quem sabe você também possa, sem querer ter... Às vezes a gente não precisa usar palavras para expressar uma crítica. Nós somos capazes de criticar por um olhar, por um gesto, por uma expressão, por algo que a gente faz ou deixa de fazer, pelas coisas que a gente facilita ou dificulta. Então verifica se você realmente mesmo está respeitando o pai do teu filho. E se ele não respeita você ainda, você deixa com ele. Isso vai fazer parte do destino do teu filho. Se realmente o pai demorar muito para reconhecer você, mas você precisa ter o direito de decidir como você vai tratá-lo, não como uma reação ao que ele faz, e sim como algo que você decide. Eu vejo a tua dor, eu sei que é difícil para você, e eu deixo com você isso que você tenta colocar contra mim, mas eu te respeito. E eu jamais farei o mesmo pelo amor ao nosso filho. E observa se de repente algo não vai começar a mudar. Quando nós mudamos de lugar, olha, coisas impressionantes acontecem. A Carol está dizendo: Ana, vou participar do próximo fim de semana. Vamos fazer movimentos para fluir melhor no trabalho? Estou focada em olhar para a postura do servir. Então, a Carol tá dizendo que ela vai participar da imersão, né? Eu vou fazer uma imersão no sábado e domingo, dia 4 e 5. Vai ser um trabalho bem puxado, bem profundo, bem denso. Eu decidi fazer esse trabalho, eu já fiz o ponto da virada, que eram várias semanas a gente fazia encontros, mas nesse momento do ano eu achei que seria mais impactante e profundo a gente fazer num formato assim de imersão, para realmente olhar para aquilo que foi e entrarmos num movimento novo. O mundo está mudando, pedindo tanta coisa de nós e a gente precisa estar pleno. O que é pleno? No nosso lugar. Se eu pudesse descrever o que eu vou trabalhar, Carol, o nosso lugar. Porque para que eu esteja inteiro no trabalho, eu preciso ter cumprido alguns requisitos.
Então eu chego no meu trabalho e não carrego emaranhados, eu chego no meu trabalho sendo quem eu sou realmente. Eu não chego identificado com o irmão que falta, eu não chego procurando um pai e uma mãe, eu não chego cobrando dívidas que não tem nada a ver com aquele campo do trabalho. Então, sim, com certeza, nós vamos olhar para a vida como um todo, o que faz com que a vida vá para frente e o que impede a vida. E aí você vai poder tomar as suas decisões. Acredito que respondi, né? As inscrições, acho que amanhã entra na minha bio. Para quem recebe a minha carta de domingo, eu já mandei o link hoje, porque as vagas são limitadas, então quem assina a minha carta de domingo já recebeu o link e já vai poder fazer a compra. Eu vou fazer um grupo pequeno, não vai ser um grupo muito grande, para realmente poder também acompanhar vocês nesse processo. Mas amanhã de manhã o link já está na minha bio dessa imersão, tá? E também vou enviar um e-mail para quem não é da carta de domingo, mas que me acompanha nos outros trabalhos, tá bom? Eu fiquei ao lado do meu pai quando eles pensaram em se separar e hoje eu busco a aceitação dele e que ele me admire. Aqui eu não consigo, não sei qual o seu nome, né? Esse lugar é muito perigoso para você, né? Ou dizendo de uma outra forma, verifica se você está olhando para o teu pai como teu pai. E porque se você ficou do lado dele, dá a impressão que você ficou contra a sua mãe. E a sua mãe também está em você. E você não tem os elementos, as ferramentas e os instrumentos para avaliar quem está certo e quem está errado numa relação de casal, porque você não faz parte dele. Essa relação de casal é entre o pai e a mãe. Você que é filha não tem nada que ver, não tem um lugar para você entre o casal, não existe. Se você ficou do lado dele, por algum motivo, você precisa agora soltar tudo isso. Todas as críticas, todos os julgamentos de achar que um fez isso, outro fez aquilo, sai o mais rápido possível daí. Se você não acha que não consegue assim, como que eu faço isso, Ana? Vem para a imersão que eu vou trabalhar isso, tá? Você precisa sair, porque como é que você vai aprender e trabalhar o teu feminino ficando contra a sua mãe? Muito difícil. E também é muito difícil um homem conseguir viver um relacionamento verdadeiro com você se você está do lado do teu pai. Então, presta bastante atenção. Do lado que eu digo é no mesmo nível, né? Num lugar hierárquico, como se você fosse alguém do nível dele, como se você fosse uma companheira dele. Muitas filhas entram nesse engano. A gente chama isso de ser filhinha do papai. E os homens, né? Filhinhos da mamãe. Normalmente são aqueles que não se casam ou casam e separam, o casamento não dá certo, porque eles estão comprometidos com o cuidado do pai, no caso das meninas, ou do cuidado da mãe, no caso dos meninos. E às vezes é totalmente inconsciente. Então presta bastante atenção nisso. Isso também é um tema sobre o lugar. Vocês percebem como essa clareza sobre o lugar impacta tudo o que acontece na nossa vida? Conseguem perceber isso? Impacta se eu consigo encontrar um homem para me relacionar, um homem que também queira uma mulher, não um homem que queira uma filha, uma menina, né? É muito importante você perceber isso, tá? A Dan, minha irmã, tá aqui. Ana, tu és incrível. Eu vou aceitar, mas ela é suspeita, né, gente? Brincadeira. Ela é minha irmã menor. Minha filha de 9 anos não quer me obedecer. Vivemos em briga constante. Por onde começar? Eu pergunto... Bom, tem muitas questões aqui, né? Ela pode estar sintomatizando alguma coisa, mas é interessante como você fala, vivemos em briga constante, como se vocês duas fossem duas meninas. Percebe se você, Janaína, está no teu lugar de adulta e se você consegue passar essa segurança para ela.
E aí, para você estar num lugar bem forte aqui de adulta, a gente precisaria olhar também para trás, como que tá a tua relação com a tua mãe, porque é lá que você aprende. E aí, lá você é pequena, você aprende, você toma, aqui você fica grande, você assume uma postura e você se coloca diante da tua filha. Aqui, na forma como você tá colocando, é quase como se você entrasse no mesmo nível que a tua filha. E você é grande, ela é pequena. Então, o que acontece que ela não reconhece os limites em você? E aí tem uma outra questão. Onde é que está o pai dela? Porque limites, ordem, lei, tem muito a ver com o pai, com a força do masculino. Não importa se vocês são casados ou separados, mas ela precisa do pai presente, perto, e você também precisa do pai. Vocês dois juntos educam a criança. Eu começaria por aí, mas também podem ter muitas outras questões, tá? Essas seriam as coisas assim mais superficiais que eu poderia te dizer aqui. Ela pode estar identificada com alguma questão, não sei se você é casada ou não, né? Às vezes questões que acontecem no casal, então fica difícil eu te dizer, assim, eu seria desrespeitosa se eu dissesse isso. Nesse caso, existem muitas variáveis, porque lembra o que eu disse da criança? A criança vai tomar para ela as custas da própria vida, se for necessário. Então, pode ser algo entre o casal, pode ser você e a tua mãe, pode ser algo em relação ao pai, pode ser algo em relação a um irmão, pode ser o seu posicionamento em relação a ela, podem ser muitas coisas, tá? Cresci sem amor do pai, tenho baixa autoestima, isso pode ter relação pela falta do pai? Teríamos que olhar, Gilmar, né? Precisaríamos olhar, pode ser sim, pode ser que a tua alma compreendeu essa falta como a falta dele como uma falta de amor. E o que a gente vê nos trabalhos sistêmicos é que quando alguém não consegue cuidar de um filho, tem menos a ver com a criança e muito mais a ver com os impedimentos que essa pessoa traz. Mesmo as mães que dão as crianças para adoção, por exemplo, o movimento da alma delas eu acredito que essa criança vai ficar muito melhor longe de mim, então eu protejo ela de mim mesma. Talvez isso também tenha acontecido com o seu pai, né? E você compreendeu que ele não estar com você foi algo contra você, que você não era digno de ser amado. Porém, se você trabalha isso, elabora isso, né? Claro que a gente precisaria ter mais tempo para trabalhar. Você pode perceber que tem muito mais a ver com ele. Às vezes ele também foi um menino que foi abandonado, às vezes ele vem de um histórico de muitos homens com histórias muito difíceis. E aí o que importa é você olhar para você e perceber que o mais importante você recebeu a sua própria vida. Isso é o que tem de maior. Todo o resto que ele poderia ter dado a você, ok, teria sido um acréscimo, mas não se distraia de que o essencial você recebeu. Que para você ele foi fundamental, sem ele você não estaria aqui hoje. E aí, a partir desses movimentos de ressignificação, você vai encontrar também o teu valor. Porque uma coisa que eu aprendi aqui fazendo esse trabalho é que todo destino difícil traz uma força correspondente. Então, na hora que você virar essa chave, eu tenho certeza que você vai encontrar uma força bem profunda em você também, tá bom? Gente, a minha proposta é uma live de 40 minutos. Eu tô vendo que tem ainda várias perguntas aqui, mas eu não vou conseguir chegar até o final, tá? Então, quero agradecer vocês e convido vocês para estarem comigo aqui amanhã e terça. Vou fazer mais duas, tá? Tô escolhendo, inclusive, trazer o conteúdo bem essencial, bem sucinto e respondendo as perguntas de vocês, porque eu acredito que através das perguntas vai ficando bem claro. Vocês concordam com isso? Gostam desse modelo? Faz sentido para vocês?
Me responda aqui no chat ou coloca coraçãozinho. Então, amanhã eu vou fazer mais uma no mesmo horário, 9 horas, onde eu vou falar sobre as lealdades invisíveis. É uma continuação disso que a gente está falando aqui, tá? E na terça-feira vou falar sobre esses movimentos da vida paralisada, um pouquinho mais voltado para o trabalho. Oi, Josi, que bom! Um pouquinho mais voltado para o trabalho, mas é um passinho a passinho que a gente vai fazer nesses 3 dias. De alguma forma, meu presente para vocês e também a preparação para essa imersão que eu vou fazer no sábado e no domingo. Sábado é das 9 às 19. Claro que a gente vai fazer os intervalinhos, né? E domingo das 9 às 13. Nessa imersão eu vou trabalhar a inteligência sistêmica, os princípios sistêmicos, para que vocês, cada vez que vocês vão tendo essas perguntas, cada vez que vocês vão perguntando-se, vocês mesmo conseguem começar a puxar esse fio. Porque no início desse trabalho nós fazíamos constelações para todos os temas e parecia que não fechava muito, assim, a minha compreensão era de que não, a gente precisa ensinar os princípios para as pessoas. Isso torna as pessoas mais livres, mais autorresponsáveis. Quando eu compreendo, então eu tenho a força, eu tenho poder para mudar, eu consigo me auto-perceber. Então, esse trabalho, ele começa assim, né? Explanando para vocês de onde vem, como é que são os princípios, quais são os efeitos. E ao final, esse é um primeiro passo, né? Um primeiro passo, mas ao final vocês já terão uma compreensão para essas questões do dia a dia, que são as questões essenciais, você começar a perceber, será que aqui eu estou transgredindo uma das leis? Ou você vai observar claramente quando alguém sai do lugar e você permanece no seu. Então os relacionamentos começam a ficar mais leves. A nossa vida continua tendo os mesmos problemas, mas nós nos posicionamos de um outro jeito. Nós nos tornamos mais empáticos, nós nos tornamos mais calmos, nós ganhamos uma outra compreensão. Então essa é a minha proposta para esse encontro, que vai ser no dia 4 e 5, né? Na semana que vem, sábado e domingo. Então amanhã faço mais uma live, Lealdades Invisíveis, e na terça-feira, no mesmo horário, 21 horas, esse olhar para aquilo que está paralisado na nossa vida, o que pode ter atuado, tá bom? Eu vou deixar gravado até na terça, aí depois de terça-feira, a gente sobe essas lives lá para a mentoria, né, para o grupo dos alunos, os alunos continuam tendo acesso, mas eu tiro aqui do Instagram, tá bom? Quero finalizar com uma palavra, o que significou, o que você recebeu hoje aqui. Também, como eu vou deixar salva até terça-feira, marca alguém que você acredita que vai gostar de assistir, que talvez está vivendo algo parecido, alguém que você ama, alguém que pode se beneficiar disso. Também é uma forma de nós passarmos esse conteúdo adiante, fazer valer a pena, né? A Aline diz, sim, sempre aprendo muito, que bom. Uma palavra do que significou, do que você recebeu. Qual foi o insight, qual foi a percepção que olhar para perguntar-se sobre o lugar trouxe para você? Cura. Vamos ver quem mais. Tomada de consciência, exatamente. Para mim esse trabalho ele é fantástico, exatamente para isso. E a humanidade está caminhando exatamente para isso. Gratidão, ordem, humildade, consciência. Mais uma pessoa trouxe consciência, exatamente. Eu não sei se vocês percebem, mas o mundo tem a vida está pedindo, está nos chamando mais consciência nos relacionamentos, mais consciência com o mundo onde nós vivemos, mais consciência com o outro, mais consciência com o todo. Consciência, humildade, cura do corpo e da alma, consciência. Fico sempre feliz em te ouvir. Que bom! Que bom! É um prazer fazer parte da vida de vocês. Eu também fico feliz compartilhando com vocês. É muito interessante. Conhecimento, gratidão. Que bom!
Obrigada pela presença de todos vocês até aqui. Espero vocês amanhã, 21 horas. Nós vamos dando mais alguns passos. Sinto muito se eu não pude responder a sua pergunta. Realmente 1 hora passa muito rápido, mas vem amanhã novamente, pergunta de novo, já chega na live, já coloca a pergunta, porque aí ela vai ficar na fila, eu vou conseguir responder, tá bom? Observar a postura. Obrigada, a Josiane Mello falando amorosidade, que bom, obrigada. Sabedoria, consciência, saber entender, aceitar. Que bom, maravilhoso. Gente, um beijo e até amanhã, às 21 horas.